Oi, Sabrina, vamos resolver aqui a tua questão. Ela fala assim: em um becker foram misturados 200 ml de uma solução aquosa de cloreto de cálcio de concentração 0,5 mol por litro e 300 ml de uma solução 0,8 mol por litro de cloreto de sódio. A solução obtida apresenta a concentração do ânion cloreto de aproximadamente. Então, pessoal, antes de a gente começar essa questão, a gente tem que saber escrever a fórmula do cloreto de cálcio e do cloreto de sódio. Tá? Como é que a gente forma o cloreto de cálcio? O cloreto de cálcio, o nome já diz, é um sal formado por cálcio, o íon cálcio, que a gente sabe que como é da família 2A, vai receber carga mais 2, e o cloro, que é da família 7A, então vai receber carga menos 1. Para a gente montar a fórmula desse sal, eu utilizava uma regrinha que é o nome regrinha da Xuxa, basicamente, que você vai pegar a carga do cátion e vai descer essa carga aqui para o ânion, e você vai pegar a carga do ânion e descer aqui para o cátion, tá? É basicamente isso. Então, vai ficar Ca e vai tirar o sinal. Aqui, no caso, é menos 1, então só vai descer 1, tá? O sinal em si não desce, não. Então, aqui vai ficar o cálcio 1 e o cloro 2. Só que quando a gente escreve essas formulazinhas, a gente geralmente omite os elementos que tem assim 1, tá? Então, no caso, vai ficar cálcio e cloro 2. É assim que escreve a fórmula do cloreto de cálcio, tá? A gente primeiro pega os íons, cálcio mais 2, cloro menos 1, faz a regrinha da Xuxa, que é descer essas cargas, formando esse X. Aí vai ficar cálcio 1, cloro 2. E todo elemento que tiver 1 na frente a gente omite. Então ficou assim. Essa é a fórmula do cloreto de cálcio, que é um sal. Só que a gente que sabe, que fala aqui, que é uma solução aquosa, ou seja, esse sal está dissolvido em água. Então a gente vai ter que fazer essa dissociação desse sal na água. Basicamente é transformar o que está aqui no estado sólido nas formas de íon dele. Tá? Então a gente vai ter o cloreto de cálcio se transformando nos íons, que é cálcio mais 2 e cloro menos 1. Só que está faltando uma coisa, está faltando o balanceamento, que é importante. Eu tenho aqui nos reagentes um sal, um cloreto de cálcio. Perceba que eu tenho um cálcio e 2 cloros. Aqui nos produtos eu tenho um cálcio, porque eu tinha um cálcio inicialmente. Mas eu vou ter que ter 2 cloros, porque se lembra, eu tenho 2 cloros. Então, aqui na frente vai ficar 2 cloros, tá bom? Então, eu preciso balancear essa equação química para poder comparar os números de mols que eu vou obter. Por exemplo, se eu disser na questão que eu tenho N1, é um valor qualquer de número de mols de cloreto de cálcio. Eu vou ter essa mesma quantidade em mols do íon cálcio, porque eu tenho aqui, ó, os coeficientes estequiométricos são de 1 para 1. Se eu tenho um valor X de cloreto de cálcio, eu vou ter esse mesmo valor X do íon cálcio. Mas perceba que o coeficiente estequiométrico do cloro é 2 e o coeficiente estequiométrico do sal é 1. Então, eu sempre vou ter o dobro da quantidade de mols que eu tiver do sal. Por exemplo, se eu tiver a quantidade X de cloreto de cálcio, eu vou ter a quantidade 2x do íon cloro, tá? Mas como eu considerei aqui que a quantidade em mols do sal é N1, então eu vou ter a quantidade 2 vezes N1 para o íon cloro, tá? Isso aqui foi só para o sal do cloreto de cálcio. Agora vamos analisar o cloreto de sódio. Para fazer o cloreto de sódio, é a mesma coisa que eu fiz com o cloreto de cálcio. A gente vai ter o sódio, que é da família 1A, portanto, tem carga mais 1. E o cloro, que a gente já viu, tem carga menos 1. Regrinha da Xuxa, né? Essa carga aqui de cima vai vir para cá e essa carga aqui de cima vai vir para cá. Então, eu vou ter Na1, Cl1. Só que, como eu disse, quando tem 1, a gente omite. Aí, a gente vai ter o sal NaCl, tá? Então, esse sal aqui vai ser dissociado também, porque ele fala que tem uma solução aquosa, cadê? Uma solução aquosa de cloreto de cálcio e de cloreto de sódio. Então, esse sal ele está dissolvido em água. Então, a gente vai fazer NaCl, vai se dissolver em água formando íons. Vai formar o Na+, e o Cl-.
Nesse caso, perceba que todos os coeficientes estequiométricos, quando eu fizer o balanceamento, vão ser 1. Ó. Eu vou ter um sódio, então eu tenho que ter um sódio nos produtos também. E eu tenho um cloro nos reagentes, então também vou ter que ter um cloro nos reagentes. Então, se eu achar que eu tenho uma quantidade em mols desse sal chamada N2, eu também vou ter essa quantidade como sendo a quantidade dos íons sódio e como sendo a quantidade dos íons cloro, tá? Então, na questão, ele pede a concentração do ânion-cloreto, que é esse aqui, ó, ânion-cloreto. Então, se eu quiser a concentração do ânion-cloreto, eu vou ter que fazer o seguinte: concentração em mols vai ser igual ao número total de mols dessa substância sobre o volume total. Quem é a quantidade total de mols dessa substância? Vai ser 2N1, porque é a quantidade em mols que veio do sal cloreto de cálcio, mais N2, que é a quantidade em mols do ânion-cloreto que veio do cloreto de sódio. Então, vai ser 2N1 mais N2. E quem é o volume total? O volume total é a soma do volume dos dois sais. Porque eu não vou misturar, é como se eu tivesse em um copinho, aqui, de volume, ele fala aqui 200 ml. Então, nesse copinho eu tenho 200 ml de cloreto de cálcio. E nesse segundo copinho, eu vou ter 300 ml de cloreto de sódio. Então, eu vou misturar isso com isso. E eu vou obter uma substância aqui com o volume da soma desses dois. Concorda comigo? Que é 500 ml. Então, perceba que o volume total é a soma dos dois volumes. Então, aqui, ó, o volume total vai ser 500 ml. Só que, como a gente está trabalhando aqui com 1 litro, eu vou passar de 500 ml para litro, que vai ficar 0,5 litros, tá? Ok, a gente já sabe como a gente vai calcular a concentração em mols do ânion-cloreto. Mas para isso, a gente vai ter que calcular o valor de N1 e de N2. E como é que eu faço isso? O número de mols do sal aqui, do cloreto de cálcio, eu posso calcular, porque a gente sabe que a fórmula de concentração molar é igual ao número de mols sobre volume. Então, se eu quero o número de mols, eu posso achar isso multiplicando a concentração molar vezes o volume. Então, vai ficar a concentração molar do sal, que é, ele fala aqui, 0,5 vezes o volume, que é 0,2 litros. Tem 200 ml, mas a gente passa para litro. Então, vai ficar aqui 0,5 vezes 0,2. Isso vai dar 0,1 mols. Então, o valor de N1, no caso, né, porque eu estou calculando a quantidade em mols do sal aqui, do cloreto de cálcio, é igual a 0,1 mols. Sendo que a quantidade em mols do ânion-cloreto proveniente desse sal é 2 vezes isso. Então, quando eu calculei aqui, eu já multipliquei, ó, 2 vezes N1. Então, eu vou ter 0,2, né? Porque N1 é 0,1, então vai ficar 2 vezes 0,1, 0,2. E o valor de N2 ficou um pouco apertado, eu vou fazer aqui embaixo. N2 vai ser a concentração molar do cloreto de sódio, que é 0,8, vezes o volume, que é 0,3 em litros. Então, vai ficar 0,8 vezes 0,3, e eu vou ter 0,24 mols. Pronto, agora eu consigo calcular o número de mols total, que no caso é o número de mols do ânion-cloreto, tá? Então, eu vou ter 2 vezes, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. 2 vezes 0,1, que é o valor de N1, que a gente já calculou aqui em cima, mais N2, que é 0,24. Isso aqui vai dar 0,44 mols. E agora, se a gente calcular a concentração, ó, que vai ser o número total, que a gente achou ser 0,44, sobre o volume total, que a gente achou que é 0,5 litros. Fazendo essa divisão, eu vou achar que essa concentração molar vai ser igual a
0,88 mol por litro. Tá bom? Então, o gabarito aqui dessa questão é letra D, tá? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.